Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Boa noite, como você está? Esperamos que você esteja bem aí no seu lar, com os seus. Com a alegria que nós iniciamos esse tempo de culto, onde nós lembramos também com saudade de cada um de vocês aí que nos assiste nesse momento. Eu quero saudar a nós também nesse momento e nesse início de culto com a palavra do Salmo 115, o primeiro versículo, bem conhecido, que nos diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. A glória não é aos homens, ela não é para nenhum de nós que servimos ou que fomos chamados nesse reino, por mais que às vezes é tentador querer a honra, a glória, os elogios para nós. É com esse versículo que a gente quer dizer assim também para esse Deus e expressar: Senhor, somente a ti é a glória. Somente a ti a honra e o louvor, e é em nome desse Deus também que é o único digno de ser glorificado, honrado, o único digno de ser louvado por nós, que nós nos reunimos aqui também nessa noite, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a nossa vida possa de fato honrar somente a esse Deus, que é o Deus que nos chamou um dia das trevas para a luz, que é o Deus que certamente faz história, fez história e quer continuar fazendo história nas nossas vidas. E eu quero orar contigo, querido, e convido que você também possa curvar a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado por esse culto, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, e de fato a gente quer expressar, Senhor, que nós somos pecadores e que muitas vezes nós queremos a honra, a glória, muitas vezes nós queremos ser vistos, queremos ser lembrados, queremos os elogios, Senhor, mas a gente quer expressar contigo, para ti, Senhor, também diante disso, que nós somos falhos, pecadores, e às vezes nós queremos ser o centro, enquanto tu és o único que deve ser o centro. Somente a ti a honra e a glória, Senhor. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Fica conosco nesse tempo de culto. Obrigado pela possibilidade de louvarmos a ti, de orarmos a ti, de chegarmos diante de ti com as nossas vidas, Senhor,
de recebermos a Tua palavra que vem a nós na forma de lei e de evangelho, Senhor, mostrando onde é que nós precisamos ser moldados e ao mesmo tempo, Senhor, consolando, transformando, trazendo paz aos nossos corações. Fica conosco nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero também avisar para nós que os nossos avisos comunitários, eles sempre aparecem antes do culto, aqui numa foto que aparece para a comunidade. Então, se você perdeu esses avisos, eles estão lá no início. Ao final do culto é só iniciar o vídeo de novo e perceber os avisos por lá. Mas quero lembrar, né, que o culto infantil, então, ele está disponibilizado aqui no link. Então, vale a pena avisar agora que os papais e as mamães que têm as crianças em casa, então, podem, então, aí, repassar esse culto infantil também para os pequenos terem esse tempo bem especial. Fique conosco. Vamos continuar também louvando com alegria ao nosso Deus nas próximas canções. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Pode ser? Então vai. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. É assim que o ministério ele nos reserva situações bem interessantes, algumas até mesmo curiosas, né? Outras mais chocantes, dramáticas até, mas tem situações até que tem um tom engraçado, né? Por exemplo, algumas vezes eu fui abordado por pessoas, claro, né, que as identidades elas sempre aí permanecem em sigilo, né? Mas em vários lugares, né? Eu fui abordado por pessoas, por exemplo, mamães, né, que vinham e diziam assim para mim: pastor, se tu pudesse conversar com o meu filho, eu gostaria muito. Eu já falei inúmeras vezes para ele sobre isso e aquilo, e ele não ouve, mas se o senhor falar, certamente ele vai ouvir. Ou às vezes ainda isso diz respeito em relação ao marido ou à esposa. Ah, mas se o pastor falasse isso na pregação, então talvez o meu marido ouviria. Porque eu falo a vida inteira algumas coisas e ele nunca me ouve. Quando eu escuto essas histórias, esses pedidos, né, partido de pessoas para mim, eu sempre lembro de uma expressão popular que se tornou bastante comum, que é aquela expressão que diz que santo de casa não faz milagre. Você conhece muito bem essa expressão, santo de casa não faz milagre. E mesmo eu, quando estudava teologia, eu tive algumas situações também que essa expressão ela fez sentido também para a minha vida. Porque eu lembro que quando meu pai, por exemplo, ele estava doente no hospital e alguém precisava ir lá para ter uma palavra de oração com ele, eu estudava teologia, mas eu me sentia totalmente impotente diante dessa situação. E também eu, naquele momento, eu conversei com o nosso pastor, que era o nosso pastor da nossa comunidade, hoje pastor em Aririú, aqui o pastor Dirceu, que certamente lembra desse momento, e ele foi lá e orou pelo meu pai, porque eu me sentia impotente, eu sentia também, e afirmava nas minhas atitudes, então, que, olha, realmente eu também acredito assim, que santo de casa não faz milagre. Mas é assim que também no casamento, às vezes o cônjuge ele fala 10, 20, 30 anos sobre um defeito, de repente, que o seu esposo ou a sua esposa tem, mas esse esposo, essa esposa, eles só acreditam quando alguém de fora, de repente, fala aquilo. E às vezes aquele amigo de fora diz assim para o seu amigo: olha, tu às vezes parece bastante teimoso. Então só ali que parece que ele começa a acreditar, mas a esposa já há 10, 20, 30 anos vem dizendo para ele: olha, tu és muito teimoso. Mas precisa alguém de fora dizer, porque santo de casa parece que não faz milagre. Você sabe de onde que surgiu essa
expressão utilizada aqui nesse nosso contexto popular de que santo de casa não faz milagre, ela é uma apropriação, na verdade, de uma situação em que Jesus experimenta algo muito parecido com isso que a gente tem relatado aqui até agora. E de lá a gente tem, então, em boa medida, a base para esse ditado popular que nós temos: santo de casa não faz milagre. E nós queremos ir, então, para a leitura desse nosso texto. O texto é o texto de Lucas 4, 16 até 31. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso aqui está falando de Jesus, né? E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: mas não é este o filho de José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta e de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Até aqui é o nosso texto dessa noite. Texto aí que traz situações bem curiosas para nós. Alguém escreveu sobre esse texto algo assim: olha, como é estranha essa história lá em Nazaré. No começo límpida e radiante, e no final terrível e obscura. No começo paz celestial e no final um desencadear infernal. No começo ardente admiração pelo grande conterrâneo e no final tentam matá-lo. Coincidentemente, essa história que a gente tem aqui nesses textos, ela é, na verdade, uma boa pincelada do que significa todo o ministério de Jesus. Ou seja, num momento nós temos ali multidões que seguem e que louvam a esse Jesus, e depois desse louvor todo que existe a esse Jesus, existe também uma série de questionamentos, e depois existe, inclusive, em última instância, a cruz preparada para esse Senhor. Essa é uma descrição interessante de um momento no início do ministério de Jesus, que nos mostra, na verdade, que Jesus ali ele está participando de um culto na sinagoga. E interessantemente, nessa região aqui em que Jesus está na sinagoga, que é a região de Nazaré e a cidade de Nazaré, essa é a cidade, inclusive, que Jesus ele cresceu. Ou seja, Jesus ele pode ser dito assim, que Jesus é de Nazaré. Por isso que a gente conhece a expressão, né? Jesus de Nazaré. E aqui nesse texto é interessante que quando Jesus está ali na sinagoga, então nesse dia na sinagoga, o próprio Jesus
é que é o pregador daquele momento. É o próprio Jesus aqui que então está expondo as Escrituras. E quando ele recebe essas Escrituras na mão, então ele expõe ali uma palavra de Isaías, lá no capítulo 61. E quando ele lê essa palavra de Isaías 61, ele coloca a si mesmo como aquele que é cheio do Espírito Santo. É ele mesmo, esse que veio para os pobres, para proclamar a libertação, para pôr em liberdade os cativos. E aí ele chama a atenção como o deslumbramento e o encanto iniciais, eles caminham bem próximos também da descrença. Porque é isso que aconteceu aqui também nesse texto. Num primeiro momento, nós temos encanto, nós temos deslumbramento, e num segundo momento, logo aqui, nós também temos, na verdade, a descrença desse povo. E isso é muito comum na história do povo de Deus. Por um lado, pessoas aclamando, e por outro lado, ou logo em seguida nas suas vidas, pessoas que entram em profunda descrença. É comum no povo de Deus. Deus diz para o profeta Ezequiel, assim, num contexto do Antigo Testamento, tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque eles ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra. É interessante que essa palavra dita aqui para Ezequiel, pelo próprio Deus, é o que acontece nessa situação aqui de Jesus. Num primeiro momento, os judeus eles ficam admirados, maravilhados com aquilo que Jesus diz, mas não demora muito para o orgulho e para a descrença começar a aparecer. É o que Deus diz para Ezequiel, né? Olha, tu és para eles como quem canta canções de amor. E a gente gosta, né? De canções de amor e as canções românticas. Eu não vou cantar nenhuma aqui, né? Mas a gente lembra lá do Zezé de Camargo e Luciano, outras coisas lá e tal. E a gente gosta disso. Mas depois o texto diz assim, Deus diz assim, olha, mas eles ouvem essas canções e essas tuas palavras doces, mas eles não conseguem pôr em obra. Eles não conseguem colocar em prática. E é interessante que quando Jesus, então, ele está lá falando para aquelas pessoas, e ele começa a falar e as pessoas estão maravilhadas com o testemunho dele. Também, quando chega a hora de repente colocar em prática aqueles discursos e de ter o coração amolecido pelo Senhor do Evangelho, eles começam com um discurso bem estranho, dizendo assim, opa, mas não é esse aí o filho do José e da Maria? Não é esse aí que é o carpinteiro? Como assim que agora a gente vai levar a sério o que ele está dizendo? A gente viu esse menino aí crescendo aqui. Como que a gente vai ouvir esse discurso dele e levar na nossa vida prática isso que ele está dizendo? A fala é bonita, mas não chega no coração deles, porque a descrença havia tomado conta. E aqui mais uma vez a gente lembra, santo de casa não faz milagre. A espada da palavra de Deus não corta aqueles corações de pedra. E aí Jesus responde dizendo, olha, de fato, nenhum profeta ele é recebido na sua própria terra. Jesus responde dizendo isso, olha, de fato, eu não estou assustado com isso que vocês estão dizendo para mim. Agora colocando que eu sou filho do José e da Maria, que eu sou só um filho de carpinteiro e que eu cresci por aqui e vocês me viram crescendo. Tudo certo, porque é assim que os profetas, eles nunca são bem recebidos na sua própria terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, olha, santo de casa não faz milagre. Os judeus na sinagoga queriam um Deus que lhes servissem com milagres, com sinais, com palavras doces. Era assim que eles esperavam o Messias. Mas Jesus não se deixa enganar por aplausos, por admiração. Ele sabe que aquelas pessoas precisam mudar de vida. E é interessante que também na nossa vida, às vezes é assim, né, queridos? Quando Deus coloca diante de nós pessoas, às vezes, que têm um discurso um pouquinho mais duro, que pega, às vezes, nas nossas feridas, a gente não quer isso. E a gente se afasta. Por quê? Porque é melhor ter alguém diante de nós que balança a cabeça para nós, fazendo que sim o tempo inteiro. Que não discorda de nada.
e que deixa, na verdade, a gente levar a vida do jeito que a gente quer. E se alguém é colocado diante de nós como alguém que discorda daquilo que nós fazemos, que pega no pé, que chama a nossa atenção, então a gente vai procurar alguém outro. Alguém cuja sua opinião seja também a minha, para que eu possa fazer aquilo com uma opinião afirmativa de alguém que diz, olha, realmente está fazendo certo. A gente não quer pessoas que discordem de nós, mas Jesus não é esse. Jesus é aquele que não se deixa ludibriar por aplausos, por elogios, mas que sabe que as pessoas precisam de vidas e corações transformados. E aí é interessante que ele olha para a própria história do povo de Deus. E nada melhor como a gente olhar para a nossa própria história para poder aprender. E ele lembra de tantos outros que foram enviados por Deus para a sua igreja, para o povo de Deus, e esse povo ele nunca recebeu. E aí Jesus então pode aprender com a sua própria história. E aqui a gente tem que aprender isso, né, queridos? Que nós precisamos aprender com os nossos erros passados, ou com o erro dos nossos antepassados. Isso é sabedoria. E aí Jesus lembra, por exemplo, de Elias e de Eliseu, que também no seu contexto experimentam profunda rejeição no contexto em que eles vivem. Tanto Elias como Eliseu experimentam rejeição, tanto é que Jesus inclusive vai fazer questão de dizer de que quando Elias ele é enviado por Deus, ele vai na verdade ser enviado para uma mulher lá que não é uma judia. Que Jesus, na verdade, vai ser enviado para uma viúva que é uma viúva de Serepta de Sidom. Porque não existe recepção dentro do povo de Deus. Porque santo de casa não faz milagre. Então eles não queriam saber de Elias. O Eliseu a mesma coisa. Quando Eliseu, por exemplo, vive numa situação e num contexto de centenas de leprosos, o Eliseu, por exemplo, quando vai fazer alguma cura ali de algum leproso, ele não encontra dentro do povo de Israel alguém que esteja com o coração aberto para transformação. E aí ele precisa encontrar quem? Naamã, que é um sírio, um estrangeiro. Porque a gente encontra maior recepção entre os que não são da casa do que entre os que são da casa, porque a gente sempre acha que santo de casa não faz milagre. Nos dois casos, queridos, não está em jogo a dureza de um Deus que só olha para os de fora, para os estrangeiros, mas está em jogo bem pelo contrário, o coração duro e um coração de pedra que esse ser humano tem. Um coração que não pode mais ser amolecido por conta do nosso orgulho, por conta de achar que de repente não é o discurso desse ou daquele que vai fazer eu mudar de ideia. Por às vezes levar bem na prática essa ideia de que o santo de casa não faz milagre. E aí eu não tenho os meus ouvidos abertos para de repente ouvir alguma coisa em que eu precise ser transformada. E em jogo está um povo que tem o coração duro. E nós, nisso tudo, de repente nós perguntamos. Por um lado nós temos a dificuldade de ouvir os profetas da nossa casa também. E às vezes a opinião do marido, a opinião da esposa, do pai, da mãe, dos filhos também, né? Nunca servem para mim. Eu já sou bom que chega, eu não preciso ouvir as repreensões que o meu marido me dá, ou que a minha esposa me dá, ou que os meus pais me dão. Eu já tenho razão suficiente, eu já sou crescido. Nós pensamos. Por outro lado, nós fazemos isso às vezes também na igreja. Às vezes nós achamos que a opinião do pastor e do irmão na igreja, elas são duras demais. E a gente faz o quê? A gente se afasta. Aí a gente não quer mais. Nós corremos para um lugar onde nós podemos de repente ouvir aquilo que nós queremos ouvir. É na verdade isso que a gente quer. Uma vez essa é a realidade. Em segundo lugar, a outra de que os de fora às vezes valorizam muito mais a mensagem do evangelho do que os de dentro. É o que o Elias, o Eliseu experimentam, é o que o próprio Jesus experimenta. Quantas vezes essa mensagem é muito mais recebida pelos de fora do que pelos de dentro. Uma situação marcante disso é, por exemplo, quando existe um sepultamento, onde se encontra ali pessoas das mais diversas possíveis, e os retornos eles sempre são de pessoas que são de fora.
porque valorizam às vezes mais a palavra do que nós que somos os de dentro. Mas o quanto a gente ainda deixa, de repente, essa palavra penetrar no nosso coração. O quanto de repente ainda a gente deixa Deus usar pessoas de perto de nós para marcar a nossa vida sem a gente se apropriar na prática do discurso de que o santo de casa não faz milagre. Quanto essa palavra ainda opera nas nossas vidas, independentemente de quem fala, e que a exortação ela é boa para o nosso crescimento, mesmo quando ela vem da casa. E Deus talvez esteja querendo nos mostrar coisas incríveis por meio de irmãos queridos nossos. Por isso, meu desejo, queridos, é que nessa conversa, nessa pregação que nós estamos tendo hoje, é que nós possamos aprender a receber os profetas que Deus de repente envia ao nosso encontro. De repente perceber ali pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, às vezes até para puxar a nossa orelha. Eu também oro para que Deus coloque às vezes pessoas também na minha vida que puxem a orelha ali onde eu preciso. E elas aparecem. E a gente olhar para isso tudo também como ação de Deus nas nossas vidas. De perceber às vezes que pessoas bem próximas de nós estão sendo usadas de Deus estão sendo usadas por Deus para a nossa transformação. E eu espero que de fato nós consigamos também compreender assim. Que a nossa ação ela não seja apenas um encantamento superficial com a palavra de Deus ou com alguma pessoa, mas que essa palavra ela possa penetrar na nossa vida e transformar de fato aquilo que nós temos vergonha e medo de mostrar para os outros, ou que nós temos medo que os outros descubram. Porque essa é a palavra de Deus. Esse é o Jesus que quer morar nas nossas vidas. É o Jesus que mexe com as nossas estruturas. Por isso que Hebreus 4:12 vai nos dizer, olha, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Santo de casa não faz milagre? Às vezes não. Mas quando nós estamos com o coração duro, quando nós somos orgulhosos demais, quando o orgulho impede que alguém possa fazer diferença na minha vida. Mas também pelos santos da casa, a gente pode dizer que sim, Deus pode fazer milagres. Então a gente quer dizer que sim, às vezes santo de casa faz milagre sim. Depende dos ouvidos que ouvem, depende dos corações que recebem, se estão aptos à transformação, se estão aptos e dispostos a transformar esse coração de pedra num coração de fato de carne. Queridos, por mais que as verdades na nossa vida às vezes elas possam doer, que nós estejamos abertos aos santos que Deus coloca na nossa vida, no sentido daqueles que foram santificados por esse evangelho, para que a partir daí nós tenhamos uma vida marcada pela transformação. Para que a gente não viva uma vida pequena demais e uma vida às vezes de pecado. Que nós saibamos que Deus tem planos maravilhosos para nós, planos de vida, planos de paz, e às vezes isso passa pela boca e pelo contato de irmãos queridos que são aqueles que a gente acha que são os santos de casa, que não fazem milagre. Santo de casa pode fazer milagre, que os nossos corações estejam abertos para que seja de fato assim. Amém. E eu quero orar contigo, comigo, e nesse momento também colocar diante de Deus esse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos saber que, Senhor, de fato Tu transformas as nossas vidas e fazes isso às vezes por meio de irmãos queridos que são colocados diante de nós. Senhor, desculpa por tantas vezes que nós não recebemos aqueles que Tu nos enviaste, Senhor. Perdoa, Senhor, que tantas vezes nós nos apropriamos da prática do discurso de que o santo de casa não faz milagre e a gente deixou de ouvir, Senhor, o esposo, a esposa, os nossos pais, Senhor, os nossos queridos, os nossos irmãos na fé, e esquecemos inclusive de escutar a Ti, Senhor.
e a tua palavra. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, a nossa soberbia, a nossa arrogância de às vezes imaginar que nós não precisamos ser transformados em nada. E de fato, Senhor, coloque em nós ouvidos abertos, Senhor, e um coração de carne, Senhor, para que a gente receba aqueles que tu envia a nós. E ao mesmo tempo, Senhor, envia cada um de nós também adiante, para que nós possamos ser a diferença também na vida das pessoas. Obrigado por esse tempo de culto. Fica com os nossos queridos ali, abençoa-os, Senhor, guarda-os em teu nome poderoso, Senhor. É assim que nós oramos totalmente agradecidos. Amém. Queridos, que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que você possa ficar na paz desse Senhor e que possa servi-lo com alegria, com os seus dons e os seus talentos. Cantemos ainda mais uma canção com alegria e eu desejo que você tenha uma abençoada semana. Amém. Sim, há motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sim, há motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra
palavra viva, verdade e vida, nossa salvação.